Olá, você assiste a partir de agora o debate realizado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, presidida pelo senador Assir Gurgex. O tema discutido foi sobre a situação das hidrovias e ferrovias da região norte, a precariedade dos portos fluviais da Amazônia e os projetos para a melhoria desses modais foram debatidos entre senadores, técnicos e especialistas do governo federal. Acompanhe. É um tema importante. Algumas pessoas não entendem por que a Comissão de Agricultura vem debater assunto de infraestrutura, mas a agricultura depende e precisa de uma boa infraestrutura para que a gente possa não apenas produzir, mas transportar toda essa produção do ponto de produção ao ponto de exportação e área de consumo. Portanto, é pertinente nós debatermos esse assunto e colocarmos que a produção agrícola brasileira ela é fundamental para a economia brasileira. A produção agrícola é responsável pelo saldo positivo da balança comercial. E quem faz esse resultado quem produz esse resultado são os nossos agricultores. Vão aos bancos, fazem os seus empréstimos, plantam, colhem, pagam os seus empréstimos, enfim, fazem a grande produção, fazem esse saldo da balança comercial positiva brasileira. Fica por conta da União o investimento na infraestrutura, onde nós entendemos que o Estado precisa trabalhar para dar condições para que a agricultura possa continuar crescendo, possa continuar desenvolvendo e cada vez mais produzir um saldo positivo na balança comercial brasileira. É nesse sentido que nós hoje vamos debater e discutir esse assunto. O Porto de Porto Velho, a licitação para a compra dos equipamentos estará no mercado até o final de junho. É um guindaste de 45 toneladas, com 36 metros de lança, duas empilhadeiras, transcontainers e as reformas necessárias ao porto. Da mesma forma, o projeto do Porto Novo está sendo estudado e dentro de, no máximo, até dezembro desse ano, ele deve estar sendo licitado. A questão que foi colocada aqui com veemência da alteração do regime hidrológico do Madeira após a construção das usinas é algo tecnicamente relativamente fácil de resolver, né? Onda é uma coisa que a gente tem com frequência no mar, né? E a gente resolve com moles, então, tecnicamente, é uma técnica conhecida, só que tem que fazer, né? Tem que fazer rápido, porque senão está começando a dar dano aí para todas as empresas que operam na região. A maioria dos portos do Brasil, senador Assir, senhoras e senhores autoridades aqui presentes, ficaram por muito tempo esquecidos. As hidrovias, os portos, tanto marítimos quanto hidroviários. E o Porto de Rondônia não é diferente disso, de Porto Velho. É um porto com aproximadamente 30 anos de existência, desde o início da sua construção. Equipamentos da mesma idade, equipamentos que já vieram usados, doados pelo Porto de Santos à época da instalação do Porto de Porto Velho. Gruas, guindastes com capacidade ultrapassada, que pegam ali 5 toneladas quando eram novos, Adão Proença, mas hoje 500 quilos. E com dificuldades enormes para as operações portuárias. Temos um terminal graneleiro junto, arrendado para a empresa Ermasa. Contudo, com todas essas dificuldades estruturais, nós temos grandes operações que são importantíssimas para a economia e para a agricultura do norte do Brasil e do centro-oeste do Brasil. Ano passado, fechamos um balanço com exportações de grãos ali pelo nosso porto graneleiro de 2.479.000 toneladas de grãos, em sua maioria o soja, também milho e outros grãos. Em torno de 4,5 milhões de cargas gerais, ou seja, 2 milhões de cargas gerais e 2,5 milhões de soja e grãos.
Isso gira uma economia importantíssima para Rondônia e para a região norte, ou seja, é o corredor de exportação e de importação das cargas que exigem esse modal hidroviário, ou seja, as cargas de grande volume e de grande peso. Precisamos de investimentos na hidrovia, no rio. Desassoreamento, derrocagem em alguns pontos, e que o Brasil precisa acordar para isso, e aqui é um bom momento para isso. O nosso Brasil precisa, para chegar à quarta, terceira ou segunda economia mundial, como se pretende, como bem colocou o senador Halpin em sua fala inicial aqui da reunião, investir na intermodalidade de transportes. Ou seja, recuperação, reconstrução da BR-364, que é o nosso caso, investimentos no Porto Organizado de Porto Velho, investimentos na hidrovia do Madeira e também na ferrovia. E aí alguns dizem assim, poxa, mas se tiver a ferrovia, acaba o transporte rodoviário? Não, gente, cada um tem a sua peculiaridade. Tem tipo de mercadoria que só vai ser transportado pelo rodoviário. No caso dos grandes pesos e grandes volumes, pelo ferroviário e pelo hidroviário. Esse é o conjunto que transforma benéfica a intermodalidade de transportes para o nosso país e para o mundo inteiro, onde assim funciona. Da nossa carne, senador Assis, senador Halpin, Dr. Zé Ramos, da presidência da Comissão de Logística e de Infraestrutura da Pecuária da CNA. A nossa carne hoje sai pelo Porto de Paranaguá. A nossa madeira sai pelo Porto de Santos e Paranaguá. O algodão sobe para Belém do Pará. E tudo muito mais próximo de Rondônia, com muito menos custo no frete. O custo tonelada, quilômetro do frete, comparativamente em preços de reais, ficaria em R$40 o preço da tonelagem por quilômetro pela hidrovia, R$80 ferroviário, R$120 pela rodovia. Então, teria uma economia para a nossa população, um ganho na renda per capita populacional e também das empresas que operam com o transporte e com a importação e exportação das mercadorias no nosso país. Então, fica aqui registrada a necessidade de que ocorra rapidamente. Já tínhamos com o Adão Proença uma vez, ali com o Walter Cassimiro algumas vezes, ontem com o ministro dos Transportes, acompanhado do governador, reivindicando que realmente dê essa celeridade necessária para que aconteçam as obras no Porto Organizado de Porto Velho e também na hidrovia do Madeira. Na hidrovia, senador, nós temos 14 milhões e meio ali no PAC 2 para esse ano de 2012, 12 milhões para dragagem, desassoreamento dos pontos críticos da hidrovia e 2 milhões e meio para sinalização e balizamento da hidrovia de Porto Velho a Manaus. E mais 139 milhões para um ciclo de 5 anos para estudos e projetos e também para o mesmo objeto de dragagem e manutenção da hidrovia plenamente navegável, diminuindo aí riscos de acidentes e de encalhe de embarcações em suas travessias. Um exemplo, vem um navio do Porto de Santos e entra lá para Manaus. A hora que ele entra no rio, quando ele entra em água doce, é um transporte em vias interiores. Nós temos 22 milhões sendo transportados por ali. Vem um navio da Europa, entra lá para Santarém, entendeu? Santarém, e principalmente, vamos dizer, Manaus recebe muito e manda muito. Entrou no rio, mas são 32 milhões de toneladas. O total do ano passado deu 74 milhões. E esse ano, 79 milhões. Um crescimento de 7,3%. Ou melhor, eu vou mostrar para as senhoras e senhores que a navegação interior no Brasil, em detrimento de, vamos dizer assim, já tem um investimento na navegação interior, mas precisava muito mais, tá? Mas, já com o investimento que tem, ela anda crescendo bastante, e principalmente no norte. Próximo, por favor. E se a gente comparar, do geral, da movimentação total nos portos brasileiros, que é esse total aqui, que a ANTAC também regula, que faz a estatística, nós temos o total, tá? Que é diferente, é movimentação, por exemplo, você sai com um contêiner de um porto para o outro, movimentou às vezes, então é um movimento aqui e outra hora que chega. Então, em vias interiores, nós estamos com 11,76% do total, que achava-se que era 4, 5, não é tão pouco assim. Aqui no Brasil nós estamos muito para trás, porque nós temos 63 mil quilômetros
de rios potencialmente navegáveis. Temos em torno de 13 mil sendo ocupados, apenas sendo navegáveis. Com um pouco de investimento, algumas eclusas em alguns lugares, dragagem e derrocamento, a gente dobra isso facilmente. Então, assim, nós estamos tentando fazer navegável os nossos rios. Lá, eles já colocaram navegáveis e já estão fazendo canais. Esse aqui é o comboio que o Dr. Ricardo falou, tá? Que é entre 38 e 40 mil toneladas de grãos num comboio que desce no tempo de águas altas e que 2 comboios deles enchem um navio. Tá? Só que no Rio Madeira, senador, tem um problema. Nós precisamos da dragagem, porque em águas altas anda com esse comboio, 40 mil. Águas baixas cai para 19. É uma perda gigante para o seu estado, para o Mato Grosso, para o Brasil. O senador Assir Gurgex promove todas as sextas-feiras debates temáticos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, com o objetivo de auxiliar o governo federal e o governo do estado no encaminhamento de soluções para os problemas de cada setor. Essa discussão vem alcançando resultados positivos para o estado de Rondônia. A partir desta semana, nós vamos abordar temas que já foram discutidos na Comissão de Agricultura no primeiro semestre. O projeto de lei do Senado, o PLS 35 de 2010, de autoria do senador Assir Gurgex, concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, ou IPI, na aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, destinados exclusivamente ao uso na agricultura nacional, quando adquiridos por agricultores familiares ou por cooperativas agrícolas. O projeto foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, onde o relator da matéria expandiu a isenção do IPI para máquinas e equipamentos agrícolas fabricados em países que integram o Mercosul. Por conta da ampliação do escopo, o projeto terá que ser apreciado também no Parlamento do Mercosul, o Parlasul, o que está previsto para ocorrer no próximo mês. A matéria também será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos, antes de ser votado no plenário do Senado. O programa no Senado com Assir Gurgex fica por aqui, mas você pode assisti-lo pela internet. Acesse www.assirgurgex.com.br. Envie-nos um e-mail para sugestões, críticas ou comentários. imprensa.assirgurgex@gmail.com. Você também pode segui-lo nas redes sociais, Twitter ou Facebook. Até o próximo programa!